Pontualmente 14 horas desta segunda-feira, dia 28 de setembro de 2015, começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas tradicionais, medicina ancestral, como a acupuntura, que é o meu caso, a minha especialidade, mas traz também as técnicas, tecnologias, terapias de ponta, sobretudo a saúde quântica, remédios frequenciais, biorressonância, enfim, o que há de mais moderno nas terapias ligadas à medicina tradicional chinesa, à acupuntura. Ontem mesmo estive no curso de pós-graduação promovido pela Quantum Bio, nosso patrocinador, e estava falando com um engenheiro responsável pelo desenvolvimento de um produto eletrônico, que é uma canetinha que você coloca, tipo o Vega Test, que você coloca no polegar e faz um levantamento de todos os metais tóxicos, presença de vírus, bactérias, protozoários, alergias alimentares, etc. Estávamos falando exatamente sobre isso, quer dizer, como a eletrônica se desenvolveu tanto e ao mesmo tempo, hoje praticamente falava o Alexandre Távola, da Nova Ciência, que será um dos entrevistados em breve aqui, falando exatamente disso. A atual medicina hoje caminha para a antiga medicina vitalista. Que bom, né? Que louvado seja Deus que a gente caminhe nessa linha, porque a linha vitalista admite a existência de um corpo vital, que esse corpo vital, aliás, é a oficina, né? É a oficina do trabalho, né? A oficina da magia da acupuntura, que trabalha com agulhas, coloca-se no corpo físico, mas trabalhando nesse corpo vital, atingindo tanto o físico quanto também o corpo vital e aí sim também a mente e as emoções. Por conta disso, em duas oportunidades, 2 simpósios internacionais sobre saúde quântica, um em Recife e outro em Porto Alegre, na verdade não foi Porto Alegre não, foi em Gramado, eu ministrei uma palestra com uma questão: a acupuntura seria quântica? É muito interessante isso. É uma abordagem diferente, obviamente, é um pensamento que eu particularmente defendo, né? Que se você coloca uma agulha num buraquinho e que tem um meridiano, e aí eu fazia uma associação com Planck, por exemplo, né, com Max Planck, falando que a matéria se organiza por pacotes de energia. Então vai se comportando, vai se fazendo pacotes e esses pacotes acabam formando a própria matéria. É um meridiano de acupuntura, que tem um buraquinho ali, e aí ele tem um riozinho, tem um outro buraquinho, que é outro pacote, outro pacote, outro pacote. Ao serem acionados esses pacotes, você trabalha tanto no nível energético quanto no nível físico. E a partir dessa discussão, aí eu começava a falar um pouco da teoria da física quântica e falando um pouco da quântica na saúde e falando um pouco da medicina ancestral da acupuntura como um grande escopo, falando da ligação possível da quântica com as medicinas tradicionais. E essa é a proposta do nosso trabalho aqui no Salutes, tentar fazer uma ligação dessa medicina ancestral, medicina tradicional chinesa, sobretudo a acupuntura, com as questões mais modernas que tratam da saúde quântica. Muito bem, o nosso programa aqui, o Salutes, tem o patrocínio da Quantum Bio, que é uma empresa pioneira e especializada no desenvolvimento de produtos e serviços na área da saúde preventiva, a partir da tecnologia de biorressonância, hoje já amplamente utilizada tanto na Europa quanto no Japão. A Quantum Bio oferece para profissionais da saúde um método de avaliação, tratamento e acompanhamento terapêutico através de equipamentos, produtos e ciclos de capacitação em biorressonância. Eu particularmente já fiz esse curso da biorressonância. Nós trabalhamos com aura-meter, com essências, fazemos sabendo o que dá ressonância, o que dá dissonância, né? Sabendo que tudo no universo é vibração. E além disso eu também trabalho com acupuntura e somado com a biorressonância. Ou seja, eu pratico no meu consultório exatamente essa busca da integração das medicinas, tanto ancestrais quanto a moderna física e saúde quântica. Trabalhamos aqui hoje com a mesa de operação Marcelo Melo e Iago Matsumoto. Logo mais no meio do programa vamos colocar um filme aqui destacando os palestrantes do primeiro Congresso Internacional de
Fronteiras da Saúde Quântica. Será um evento maravilhoso aqui em São Paulo, no início de novembro, no qual eu convido vocês, fiquem atentos para daqui a pouco conhecer algum dos palestrantes deste importante congresso. Eu estou aqui no chat, mas o nosso chat aqui a gente precisa dar F5, acender vela para São Pedro, rezar um pouquinho para ver se ele pega no tranco. Eu, no meu aqui, eu já fiz todas as minhas mandracarias possíveis e imagináveis e meu chat não aparece. Portanto, você que está acompanhando nosso programa ao vivo, quiser fazer perguntas ao nosso entrevistado ou a mim mesmo, eu sugiro que entre no Facebook, na minha página João Carlos Baldan, está ali a chamada. Nos estúdios da UTV, eu tenho o prazer, entrevista longa, entrevistar uma figura muito interessante. Uma vez eu sempre ouvia no consultório da Quantum Bio aqui em São Paulo, uma figura parecia meio etérica, né? Cabo de cavalo, aquele olhar meio zen, ficava olhando, que figura é essa? Até que uma colega de trabalho falou, olha, vocês precisam se conhecer. E esse precisam se conhecer se transformou em 3 horas de conversa. Felizmente os meus pacientes e os dele, naquela oportunidade, acabaram faltando e foram 3 horas de precisam se conhecer. Foi uma empatia muito bacana. Nesse mesmo dia ele deu uma palestra sobre o seu sistema de trabalho. Eu já fiquei para a palestra, em seguida já fiz o curso e de lá para cá temos mantido aí, felizmente, uma amizade de contato por e-mail, porque ele é uma pessoa muito ocupada, viaja pelo Brasil inteiro, dando cursos e palestras, no qual eu recomendo sim. Eu estou me referindo ao professor Sérgio Secato Filho, que criou o sistema da homeostase quântica informacional. Muito boa tarde, Sérgio Secato. É um prazer recebê-lo de verdade aqui finalmente, né, Sérgio? Boa tarde, Baldan. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Gratidão. Gratidão também, nossa, é um prazer recebê-lo aqui de verdade. O Sérgio, logo que eu fiz o curso, falei, não, preciso levá-lo ao meu programa, e faz tempo já faz uns 4, 5 meses já, né, Sérgio? Por aí. Bom, Sérgio, para começar, uma das coisas que me... Ah lá, Gislane Fidelis, meu professor querido, um forte abraço aqui de Campo Grande. Gratidão. Gratidão. Que legal. A Clarice e Felizardo já estão curtindo nosso trabalho, o Renato Rício, que é médico, colega muito interessante, e o Marcos Vinícius Vasconcelos, sejam muito bem-vindos, obrigado aí pela participação. Gislaine, obrigado pela sua participação, conto com a sua participação no programa, inclusive. Uma das coisas que me chamou muito a atenção na primeira palestra pública, ali deviam ter umas 60 pessoas, aí o Sérgio, não, eu comecei a desenvolver isso, tal, não sei o quê, quando eu tive 3 tentativas de suicídio, e eu falei, como é que uma pessoa chega assim com esse despojamento, falando das suas vísceras, de uma maneira tão simples e transparente, né, para um público absolutamente em geral, ali tinha de tudo, as pessoas e tal, desconhecidos e tal. Aquilo me chamou muito a atenção. Eu queria saber um pouco disso, como é que foi a tua história? Você era um empresário, estava casado, tinha uma empresa, de repente veio o Saturno ali e removeu tudo, é isso? Como bom leonino é teimoso, né? Teimoso, então né? tem que perder tudo para começar de novo, na verdade, né? Para entender e corrigir o caminho. Foram 2 anos e meio de depressão, eu fazia tratamentos, né, convencionais. Alopáticos, tomando Alopáticos, perfeito, tomando os tarja preta e assim por diante. E depois de 2 anos e meio, 3 tentativas de suicídio nesse período todo, até que eu aprendi a visão informacional, ajustei minha consciência e graças a Deus são 12 anos, né, sem adoecer. Sem remédios? Sem nada, nada. Porque o nosso trabalho hoje é feito tudo através da consciência. Claro que sempre integramos os processos, né, até que as pessoas aprendam esse processo de autocontrole, de autossuficiência. Mas na minha pesquisa, sempre tudo feito através da consciência, sem inserir nenhuma informação externa. Como é que foi, Sérgio, essa sua chegada, essa descoberta desse sistema que é aparentemente simples, mas muito profundo, muito verticalizado, que iremos explicar no andamento aqui do nosso programa? Mas como é que foi isso? Você teve, eu não diria uma iluminação, mas você teve certamente uma vivência, certamente um processo para poder chegar no âmago, né, na semente de mostarda do teu trabalho, não é isso? Na verdade, ele vem de uma técnica anterior, né? Eu aprendi uma técnica chamada ATPP, que
significa abordagem, transformação e programação do pré-consciente. E essa técnica me ensinava o seguinte, que a minha alma cuida do meu emocional. Então ela dizia assim, fale com a sua alma que ela altera o seu emocional. Dentro de uma visão totalmente filosófica e religiosa, né, linkando o elemento alma com o seu emocional. E aí, testando, eu estava em busca da minha depressão suicida, né, pratiquei isso que eu aprendi de forma muito simples, joguei meus remédios fora por escolha própria e nunca mais adoeci. De um dia para o outro, foi isso? De um dia para o outro. Foram um dia inteiro ajustando a minha consciência, eliminando as minhas tristezas, né? Essa dica eu já deixo para as pessoas, né? Depressão, normalmente, é acúmulo de tristezas. Se você eliminar as tristezas, a depressão some. Então, fiquei conversando com a minha alma e eliminando as minhas tristezas, senti que eu estava curado, joguei meus remédios todos fora por decisão minha e nunca mais adoeci. A partir daí, montei um espaço em Campinas, né, para reproduzir o trabalho que me fez bem, o que eu havia aprendido, e comecei a pesquisar cientificamente o porquê que aquilo aconteceu. Né? Porque acreditávamos que, entendendo o processo na visão científica, poderíamos ampliar e muito mais pessoas teriam o resultado que eu obtive. Porque durante 1 ano e meio fazendo estatística, nós vimos que só 30% das pessoas conseguiam se autocurar como eu me autocurei. E aí que nós entendemos que faltavam algumas peças desse quebra-cabeça, né? Para que mais pessoas pudessem evoluir nesse sentido. A efetividade desses 30%, Sérgio, seria por conta da crença no processo, no exercício do processo, no exercício da repetição, falta de vontade mesmo, ou faltava algum ingrediente que você acabou pesquisando? Na verdade, dois motivos, ou 2 causas principais. Primeiro era o link da técnica com a religião. Isso limitava muitas pessoas, né? Porque ela está muito embasada, o ATPP, no catolicismo. Então, pessoas de outras religiões normalmente criavam certas resistências. Então, só aí bloqueava o processo, porque ela não praticava, e não praticando não tem resultado. Essa foi uma descoberta. A segunda descoberta foi que nem sempre as causas são puramente emocionais, ou somente emocionais. E o ATPP está focado só nas informações emocionais. Então, se a doença é causada apenas por informações emocionais, ele vai ser eficaz. Mas se tivermos padrões mentais e materiais envolvidos no processo, isso já não era mais tão eficaz assim. As pessoas ou não tinham resposta, não tinham resposta alguma, ou então melhoravam, mas não conseguiam concretizar o processo de autocura. Dizem genericamente, Sérgio, que as mulheres lidam melhor com as emoções e os homens, talvez por uma questão genética, ou seja lá o que for, são mais racionais. Faz algum sentido, né? Se 70% que não atingiam seriam mais homens que teriam uma resistência mais mental, não? Não. Eu acho que a racionalização, a racionalidade do homem, que é a maioria, mas tem uma mudança toda acontecendo, né? Mas por ele racionalizar a informação, ele bloqueia o acesso à informação emocional. Por isso que ele dificulta o processo de autocura. Porque se ele não encontrar também os traumas emocionais, ficar só no nível mental, ele não acha às vezes todas as causas do problema. Mas não, depois entendendo melhor o processo cientificamente, isso não se mantém, não se sustenta. Não se sustenta. O que nós percebemos é que o homem, por racionalizar, muitas vezes ele é mais resistente aos novos processos. Por isso que o Instituto, né, se empenhou em demonstrar cientificamente o processo, como ele funciona, por que funciona, para que todas essas pessoas mais racionais ou mais céticas entendessem cientificamente como isso é implementado e o porquê da resposta. Eu acho que o Sérgio Secato é a única pessoa que fala para mim cientificamente e eu não tenho arrepios, né? Porque quando falam cientificamente eu fico maluco. Ontem mesmo eu estava almoçando com meu filho e falando para ele exatamente isso. Ele está se formando lá na Unifesp, onde o Sérgio Secato está fazendo uma pós-graduação bastante interessante. Ele se preocupa muito com essa questão científica. E eu estava falando para o Arthur, de um colega que passou por uma cirurgia, deu um problema na cirurgia e tal, não sei o que. Eu falava, tá vendo? A medicina, por mais que queira ser uma ciência, ela, não, mas isso é exata, tal. Mas não é uma coisa. Você espera uma coisa do ser humano, do corpo físico, da pessoa, e cada um varia, né? Eu vim de uma sessão agora e a pessoa pergunta, quantas sessões precisa? Isso é uma pergunta clássica.
Eu não tenho a menor ideia. E falo, não sei. Vai depender muito mais da pessoa que está me procurando, do paciente em si, do que nosso trabalho. Eu vou me dedicar da melhor maneira possível, mas como o paciente vai reagir a isso, é uma arte, né? Segundo eu penso e tal. E o Sérgio tem esse grande valor de falar cientificamente, porque ele está fazendo um grande trabalho na Unifesp, na Universidade Federal de São Paulo, que eu prefiro chamar de Escola Paulista de Medicina, e inclusive para certificar até a linha terapêutica sob o ponto de vista de eletroencefalograma, eletrocardiograma, não é isso, Sérgio? Fala um pouco desse trabalho na Unifesp, por favor. Na verdade, só esclarecendo, o trabalho nós está sendo feito atualmente na Unifesp. Né? Eu tenho um processo de pós-graduação que eu fiz na Unifesp, que ainda não finalizei, mas nosso artigo científico vai ser publicado esse ano ainda pela revista Kairos da PUC São Paulo. E nós estamos em busca, o Instituto está em busca de uma universidade que se abra para fazer um trabalho específico de pesquisa com homeostase quântica. Né? Isso no pós-operatório, enfim, aí vai fechar verdade, o ciclo de acordo com a pesquisa. Várias frentes diferentes. Então nós estamos em busca de uma universidade federal que se abra para fazer pesquisa voltada para isso, para que nós possamos colocar dentro da academia todos os estudos que hoje fazemos no Instituto. Né? Isso ainda é um fator de resistência, porque, na verdade, assim, expondo de uma forma bem clara, a homeostase quântica, ela promove duas quebras de paradigma, na verdade. O primeiro paradigma é o que os cientistas começam a discutir cada vez mais, que diz que tudo o que existe é pura informação. Então, nós saímos da visão da vibração e vamos para a visão da informação. A informação é o princípio de tudo. É a informação que gera vibração, que gera matéria. Essa discussão começa em 1989, se não me falha a memória, com um físico chamado John Wheeler. Né? Ele é um físico, tem vários prêmios e criou várias teorias dentro da física. Uma dessas teorias é chamada It from Bit, onde ele começa a afirmar e demonstrar que a existência, a matéria, vem da informação. E aí começa toda uma nova discussão. Isso ainda é uma quebra de paradigma que gera resistências, né? Nós não temos muito espaço e apoio para pesquisar de forma mais rápida sobre isso. A segunda quebra de paradigma que a homeostase coloca é a possibilidade da eliminação da informação. Porque tudo que nós conhecemos hoje está focado ou em gerar informações ou em inserir informações. De diversas formas, né? Ou através da própria consciência, pensando positivo, focando na solução, isso é uma forma de você gerar informações, ou através da inserção da informação, tomando um remédio, recebendo uma energia, assim por diante. Então, aqui é uma segunda quebra de paradigma, que é a possibilidade da eliminação da informação. A homeostase entra exatamente com essa metodologia, mostrando que é possível, sim, você eliminar a informação que gerou o desequilíbrio. Isso pode ser integrado com todos os outros movimentos, técnicas, medicinas, onde o foco é a inserção da informação. Teria uma ordem cronológica, ou melhor dizendo, seria melhor limpar o terreno antes de construir a casa, tirar a plantação antiga antes de remover a terra e criar um novo tipo de plantação? Isso vai sempre depender do estado da pessoa. Se o processo é um processo grave, muitas vezes vale a pena você inserir para bloquear o efeito, enquanto você busca a causa do desequilíbrio, da desarmonia, né? Da não homeostasia. Então você vai integrar os dois processos. Se o processo não é um processo grave e urgente, podemos nos deter só na retirada das causas até observar a eliminação do efeito. Depende. E para esperar nesse momento para depois inserir um outro código, uma outra informação? Na verdade, quando você elimina, você não precisa inserir mais nada. Eu posso inserir informações para construir uma nova realidade, ou seja, para colapsar uma nova possibilidade, né? Fazer com que aquela possibilidade que ela vire realidade, que seria o colapso da função de onda. Então eu vou inserir informações para aumentar a probabilidade do que eu queira vivenciar. Mas sem eliminar as causas que constroem a outra realidade, eu fico oscilando. Então podemos fazer os dois movimentos simultaneamente ou simplesmente eliminar as informações até que a outra realidade se manifeste. Né? Então aí sempre vai depender da situação. Então se eu pegar um depressivo em crise, não adianta perguntar para ele quais são os traumas, os momentos difíceis, ele está em crise. Então
Então, nós vamos ter que inserir uma informação positiva para que ele saia da crise. E aí sim temos tempo e condições de pesquisar o porquê ele manifesta aquele sintoma e aí sim eliminar as causas. Quer dizer, é uma linha terapêutica, já uma orientação nesse sentido, né? Fala eu que assisti a sua palestra e fiz o seu curso, quantas pessoas você já formou e em quanto tempo de existência do Instituto, Sérgio? Eu não sei de dar esse número exato em quantidade total. Eu sei que a nossa média nos últimos 3 anos são em torno de 1.500 novos alunos por ano. Eu não tenho esse número tão apurado. Eu trabalho há 8 anos pesquisando sobre homeostase quântica. Nesses últimos 3 anos intensificou muito o processo. Hoje nós já atuamos em equipe em 91 cidades no Brasil e mais 7 países via internet por enquanto, né? Quais são os países? Japão, Inglaterra, Estados Unidos, França, Itália, Brasil, França, Itália, Japão, França, Alemanha não. Alemanha não, ainda não, está faltando os Estados Unidos. Temos 3 cidades nos Estados Unidos. Mas são com brasileiros que estão lá? Ou são... Alguns sim, alguns não. Porque os brasileiros que trataram conosco já indicaram outras pessoas. Faltam só, acho que Espanha, se não me falha a memória, acho que eu esqueci de falar. Não, Espanha você não havia falado, não. Se não me falha a memória, Espanha. Isso. Portugal? São 8 no total. Portugal, começo agora o trabalho a partir de janeiro. Nosso próximo, talvez presencialmente já. Não sabemos ainda, estamos organizando isso, né? Se vai ser tudo feito via internet, via online e os cursos também em tempo real online, ou se nós vamos trabalhar de forma presencial. Bom, de qualquer maneira é um grande avanço, um número bastante expressivo de uma metodologia que realmente modifica estruturalmente. Eu sou testemunha, eu mesmo auto-apliquei. Sábado passado, retrasado, a gente fez um seminário sobre a EFT, eu comentei sobre a terapia, inclusive da homeostase quântica informacional. Costumo trabalhar direto comigo e eventualmente com alguns pacientes, não com a terapia em si, mas tem casos assim muito interessantes, viu, Sérgio? Eu me permito relatar de um paciente, obviamente que não identificando, mas ele tinha hipertensão durante 20 anos, tomava uma medicação, depois parou, trocou por outra, aí também não estava fazendo efeito, ele retomou a primeira medicação. Não baixava a pressão arterial de jeito nenhum. A gente começou a fazer a terapia, a acupuntura baixou um pouco, aí eu comecei a dar uns comandos para ele, porque era um senhor já de idade e tal, e eu tinha muita afeição por ele parecia muito um avô paterno, né? E aí eu comecei a falar, olha, mas por que acontece isso? Porque, Bom, depois de várias pesquisas e tal, a anamnese que a gente faz, né? E aí eu percebi que ele fazia coisas demais para ser querido. Aí eu comecei a inserir aqueles comandos, né? Que a gente vai falar, podemos falar um pouco, né? Mais para frente. E comecei a inserir alguns comandos e tal, e o que aconteceu? Ele deixou de vir à consulta. Porque o auto-boicote, a autossabotagem, né, o eu sabotador dele, muito maior, né? Ele começou a deixar de vir, ele ligava, olha, eu tenho que fazer tal coisa, eu vou ter que arrumar um telhado, eu vou ter que cuidar da minha neta, e vai tomar remédio. Acontece isso. Provavelmente ele não estava pronto ainda para esse processo, né? Que mexer nas feridas, mexer nos traumas armazenados não é agradável para ninguém. E às vezes as programações são sempre de se autodefender, de não mexer mais nisso, de esquecer. Então quando você pede para a pessoa voltar a esses assuntos, a esses traumas, às vezes esses padrões criam resistências, né? E a pessoa não consegue dar o salto. Não, normalmente a ideia é muda o tema, cuida de outras feridas que não impactem tanto, né, nesse processo de defesa, para depois voltar e trabalhar esses pontos mais sensíveis. Na visão informacional, os traumas da hipertensão, né, na verdade do circulatório, para nós são traumas nos relacionamentos fechados, aqueles relacionamentos onde os vínculos são muito fortes, né, e a troca feita entre desse relacionamento não está em equilíbrio, houve um desajuste, né? Então eu, meu pai, eu, minha mãe, eu, esposa, eu, namorada, eu, melhor amigo, vínculos fortes, onde a troca no relacionamento não estava em equilíbrio, não foi feita de forma adequada. Isso gera traumas e normalmente para nós afeta o sistema circulatório.
Eu tenho feito tenho assistido algumas aulas da Quantum Bio no curso de pós-graduação. Eu não sou aluno esse ano, vou fazer o próximo ano, mas esse ano aqui eu vou assistir algumas aulas para entrar em contato com alguns médicos que estão fazendo o curso. E para mim lá é uma fonte de pesquisa e trabalho bastante interessante. E temos visto todo o avanço da medicina quântica no mundo inteiro, inclusive da biofotônica, que é algo maravilhoso que está surgindo, e que as 100 bilhões de células se comunicam nas 100 milhões de atividades por segundo, umas com as outras, por intermédio de luz, né? Por uma emissão de fóton em baixa frequência, em baixíssima frequência e tal, considerada como fóton e tal. E em todos eles eu vejo, né, todas as explicações dos aparelhos, das técnicas, da questão da física quântica, da colapsação, etc. Todos eles se referem à medicina tradicional chinesa. Os meridianos da acupuntura, os diagnósticos, as imagens, tal, a acupuntura e a acupuntura. Eu pude ver no seu curso também que há uma identificação da homeostase da informação com uma certa interpretação orgânica dos 5 elementos e da medicina tradicional chinesa. Poderia falar algo sobre isso? Posso, claro que posso. Na verdade, nós tentamos sempre integrar todo o conhecimento já existente, né, com essa nova visão, chamada visão informacional. Então, a medicina tradicional chinesa já traz todo um estudo feito em relação aos sentimentos, né, e emoções e os órgãos atingidos. E aí nós pegamos toda esta informação e tentamos evoluir um pouquinho mais. Então, por exemplo, sabemos que rim, pela medicina tradicional chinesa, seria um órgão afetado por medo. Mas aí evoluindo isso, integrando com a anatomofisiologia, começamos a achar, porque o Instituto busca entender quais são os fatos então que geraram esses medos. Se eu encontro o fato, eu consigo eliminar o medo, eliminei a causa, o rim volta ao normal. E aí, integrando todo o estudo da anatomofisiologia com a medicina tradicional chinesa, nós começamos a perceber e testar cada vez mais o foco de pesquisa nos fatos. Então, como é que nós trabalharíamos isso? Ok, medos, mas medos vindo de traumas, de informações do relacionamento fechado que a pessoa não quer deixar sair. Esse é o foco de pesquisa para nós. Então, por exemplo, um vínculo de relacionamento fechado que está tendendo a quebrar. A pessoa não quer quebrar este vínculo. Ela vai afetar todo o sistema urinário, entre os órgãos, o rim, para evitar que esta informação seja eliminada, porque a porta de saída seria o sistema urinário. Okay? E aí isso facilitou bastante. Então vamos em busca de medos, mas medos dentro deste conjunto de fatos. Então eu perguntaria para esse cliente, né, quais são os relacionamentos fechados, onde existe uma informação querendo sair e você não quer que ela saia. Que mudança de vínculo você não quer permitir a mudança a ponto de você danificar o seu sistema renal. Isso facilita cada vez mais nós encontrarmos, né, as causas daquele sintoma. Porque se eu for trabalhar todos os seus medos, até nós encontrarmos todos os fatos que geraram medos e eliminar cada um desses medos, pode demorar muito. Se eu entender qual o conjunto de fatos, né, que afetaram aquele órgão, aí fica mais rápido a pesquisa. E aí eliminamos não só os medos, mas todos os sentimentos gerados por cada um deles. É uma das coisas que eu aprendi no seu curso, que eu utilizo no seminário da AFT, inclusive, é exatamente do entrelaçamento, né? Quer dizer, tem um conteúdo psicológico, Jung mesmo fala isso, quer dizer, se você não resolve isso, ele vai se repetindo toda hora na sua vida, até o momento de você entender e se livrar desse tipo de transformação que precisa ser feita e você acaba não fazendo. E aí começa a entrelaçar, quer dizer, então eu tenho que buscar, na verdade, a razão de todo aquele medo, daquela emoção que talvez esteja numa informação, é isso? Dificilmente vai ser um fato só. Nós vamos ter um conjunto de fatos que geraram medos, esses medos se acumulam e acabam somatizando, né? Gerando partículas ou subpartículas no seu corpo que acabam atrapalhando o funcionamento daquele órgão específico. Então, pela AFT, a gente fala o seguinte, é como se fosse uma mesa, você vai tirando um pé, tira o outro, para desestabilizar o sistema de modo que isso se despenque.
Me parece que pela homeostase é um pouco diferente, né? Diferente. Na verdade, eu tenho que ir diretamente na informação ou nas informações que geram aquele problema e retirar essas informações do sistema, né? Que não necessariamente um trauma ou um fato. Não, normalmente um conjunto. Você tem com certeza um fato, ou que trauma para nós são fatos que geraram códigos negativos, informações negativas. Então, normalmente você tem um trauma que dispara todo o efeito, né? Vamos dizer que foi a gota d'água do seu sistema e ele somatizou. Mas você vem durante um longo período acumulando várias informações até que isso aconteça. São 14 horas e 31 minutos. Entidades viscerais é um dos capítulos que eu mais gosto da medicina tradicional chinesa. E a gente fala exatamente isso, né? Entidade visceral é a palavra do conhecimento tradicional da medicina chinesa. Quer dizer, cada víscera é como se fosse o depositário de uma determinada emoção. Então, quando a gente pega um diagnóstico pelo pulso, a gente vê um órgão ou uma víscera com excesso de atividade, a gente sabe exatamente o excesso daquela emoção. Isso nos ajuda muito, porque às vezes as pessoas vêm querendo dizer coisas para nós, ou não têm coragem de confessar determinados fatores históricos da sua personalidade, ou mesmo do seu perfil emocional, e a gente, pelo pulso, identifica ali na hora pela pulsologia. Eu atendo na Quantum Bio aqui em São Paulo, meu telefone é 5594-7736. Vou pedir para o Marcelo colocar meu e-mail, isso aqui mesmo, jcbaldão.com.br. Essa é a página, obviamente. Meu e-mail é o jcbaldão@gmail.com e o telefone é esse aqui, ó, 5594-7736. Pelo e-mail também vocês podem mandar dúvidas, sugestões, críticas, comentários, etc. E eu sempre os respondo. Às 14 horas e 32 minutos, eu peço ao Marcelo, de 3 a 8 de novembro, teremos aqui um grande congresso internacional de saúde quântica, fronteiras de saúde quântica, promovido pela Quantum Bio, com só gente grande, viu? O pessoal que vem falar aí realmente é de primeira linha. Então tem um filme preparado aí com os palestrantes que eu peço para o Marcelo colocar aí para os internautas acompanharem. A nova Fronteira da Saúde será apresentada de 5 a 8 de novembro. Você está preparado? Primeiro Congresso Internacional Fronteiras da Saúde Quântica. Nos dias 5 e 6 de novembro, acontece o segundo Encontro Nacional Quantum Bio. E nos dias 7 e 8, o primeiro Simpósio Internacional de Saúde Quântica. Saiba agora quem espera por você nos workshops internacionais. Alexander Popp segue com maestria a trajetória de seu pai, Fritz Albert Popp. Este PhD físico e teórico alemão, com formação nas universidades de Warburg, Mainz e Marburg, conduziu uma pesquisa inédita onde confirmou a existência de biofótons, tornando-se o criador então da teoria biofotônica, o ramo da biologia quântica que compreende o funcionamento interno de células e tecidos em organismos vivos. Imagine que cerca de 100 mil reações químicas ocorrem em cada célula por segundo. Isso em um sistema que é constituído por 100 bilhões de células. Para desencadear tais reações neste tempo e velocidade, somente seria possível se fossem controladas por fótons, ou seja, todos os organismos vivos, incluindo as células, se comunicam através de campos eletromagnéticos emitindo fótons de luz. Todos os sistemas vivos são seres de luz. Baseado nisso, o Dr. Popp fundou o Instituto Internacional de Biofísica, uma rede mundial de biólogos, químicos, pesquisadores, médicos, físicos e cientistas, onde seu filho, nosso palestrante Alexander Popp, passou 6 anos trabalhando e foi um dos responsáveis pelo desenvolvimento do Regulations Diagnose, um equipamento que permite visualizar o mecanismo de regulação de um sistema orgânico em apenas 5 minutos, que já foi homenageado como uma das mais importantes descobertas para uso médico. Em nosso workshop exclusivo de 3 horas, ele contará a história da teoria biofotônica e mostrará a correlação com este dispositivo. O primeiro Congresso Internacional Fronteiras da Saúde Quântica também apresentará
Dr. Konstantin Korotkov é pesquisador, professor de Física, de Tecnologia da Informação, Mecânica e Ótica na Universidade Estadual de São Petersburgo, na Rússia, com atuação há mais de 40 anos, palestras e treinamentos em 56 países, publicação de artigos e oficinas em mais de 100 conferências nacionais e internacionais, mais de 200 artigos publicados nos principais periódicos sobre física e biologia, reconhecido internacionalmente por sua pesquisa na área bioenergética humana. Dentre suas 15 patentes de invenções biofísicas estão instrumentos de imagem eletrofotônica EPI-GDV, que são aceitos pelo Ministério da Saúde da Rússia como uma tecnologia médica e pelo Ministério do Esporte como uma das tecnologias-chave para o esporte. São mais de 1.000 profissionais que se beneficiam do uso dessa tecnologia no mundo. Sua técnica, a imagem eletrofotônica, permite em tempo real que pesquisador e cliente vejam desequilíbrios que influenciam o bem-estar de um indivíduo. Ou seja, ela facilita o diagnóstico da causa, mostrando a área do corpo e os sistemas de órgãos envolvidos, quantificando, analisando e fornecendo dados para tratamentos, inclusive da medicina tradicional e complementar. Em seu workshop de 3 horas no primeiro Congresso Internacional Fronteiras da Saúde Quântica, apresentará os princípios da EPI, seu uso como medicina complementar, resultados de pesquisas, novos experimentos e efeitos da meditação, concentração e acupuntura no campo de energia humano. Além do registro dinâmico em tempo real da influência de emoções humanas e consciência na água e em sensores. Faça você também parte dessa revolução. Inscreva-se! Às 14h37, eu realmente recomendo ser da área da saúde, você quer ter informações em relação à saúde quântica, as fronteiras da saúde quântica, o que está acontecendo de mais moderno na área da saúde quântica, realmente inscreva-se no congresso, estaremos lá, obviamente participando, estava acertando detalhes, provavelmente eu vou fazer algumas entrevistas lá, fazer uma cobertura, realmente vai ser um grande evento internacional, com muita informação em diversas áreas, vão ter terapeutas trabalhando, vai ter muita coisa bacana. Cordeiro Colchões Magnéticos, Terezinha Borges, Maria da Consolação Cerqueira, tem mais 9 pessoas aqui, o Dr. Renato Rício, Fátima Braz, Andréia Rodrigues, Mavi Souza, Cláudio Felizardo, a própria Zilânia Fidelis está até respondendo aos ouvintes aí. A Maria da Graça perguntou quando, mas é agora. A Zilânia falou, é agora. Terezinha Borges, Marcos Vinícius, Simone Arrabal Trigo, muito obrigado pela participação. A Zilânia Fidelis está falando o seguinte: tenho vários relatos pessoais e da minha família com o uso da homeostase. É só colocar em prática que acontece. Zilânia Fidelis lá de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, Gislene. Estávamos aqui conversando, eu e o professor Secato, sobre alguns casos de sucesso no tratamento de comando de informação, tenha tido um resultado prático até em casos clínicos, né, Secato? Sim. Nosso trabalho é feito como um trabalho de medicina integrativa em vários casos, né? Então, por exemplo, o cliente tem câncer, ele se trata com quimio-radioterapia e nós entramos com o trabalho informacional. Nessa integração, nosso objetivo é eliminar os efeitos colaterais da quimio-radioterapia e achar as causas informacionais do câncer. E aí você tem resultados totalmente diferentes, né? Então a expectativa seria X e o resultado se desenvolve de uma forma diferente. E aí vários relatos, temos casos, por exemplo, documentados de reversão de lesão na medula, temos casos documentados de eliminação de pólipo nas cordas vocais sem ter feito cirurgia, hérnias de disco que sumiram e cancelaram cirurgia depois de um trabalho informacional. Por isso que nós nos preocupamos e incentivamos e tentamos cada vez mais levar todo esse estudo para dentro das academias. Eles entenderem a importância da integração da visão informacional com as visões mais tradicionais.
Agora, quando há esse tipo de lesão física, né, como uma hérnia, por exemplo, que é um prolapso ali que existe entre uma vértebra e outra por uma questão até que mecânica. Imaginar que a pessoa caiu e teve um processo de amassamento de vértebra ou da própria medula, enfim, teve um prolapso e tal. Obviamente que tem uma coisa física, mecânica ali, né? Nesse caso, se trabalha com a questão do possíveis traumas específicos ou se trabalha de uma maneira mais genérica para isso? Vou colocar só um conceito para poder responder. Claro. Na visão informacional, a causação é chamada sempre de descendente. Ou seja, ela vem da informação para a matéria, nunca da matéria para a informação. Então, esse acidente que a pessoa sofreu, na verdade, é só uma vivência do conteúdo informacional dela, do que existe na consciência dela. Então, a ideia é assim, a consciência dela criou o acidente e ela vivenciou na matéria o acidente. Então, nós vamos em busca das causas informacionais desse acidente. Okay? Sabemos que isso vem a partir da consciência dela. Então, avaliando o que estava acontecendo naquele momento, quais os conflitos, né, quais os problemas, encontramos os fatos que geram este movimento. Então, ela teve lá, afetou vértebras, medula, ok. Então, você tem, pela medicina tradicional chinesa, de novo, né, um órgão de medo. Já sabemos que ela tem medo. Mas quais os fatos que geraram este medo? Eu posso usar uma metodologia específica que é quando aconteceu o acidente, quais os temas que estavam em conflito, quais desses temas estão gerando medos. Aí eu começo a encontrar todas essas informações. Daí para frente, o tratamento é eliminar todas essas informações geradas e observar se a estrutura física se recompõe. Porque como é a sua consciência que cria o seu corpo, se você altera a consciência, o teu corpo responde. Porque ele é a própria informação. Então, por essa teoria, não tem limitação, você poderia reverter qualquer processo. Claro que precisamos descobrir ainda muito sobre esse processo informacional, para que as pessoas consigam reverter qualquer situação. Mas temos casos graves, né, como uma lesão de medula, que teoricamente seria difícil de reverter, documentado via ressonância, e aquela lesão desapareceu. É um caso bastante interessante esse, né? Sim. Nós procuramos cada vez mais documentar. O projeto para o ano que vem, se correr tudo bem, seria coletar o sangue do cliente antes do atendimento e depois do atendimento, para registrar a mudança no sangue dele depois de um processo puramente informacional. Quais parâmetros seriam avaliados? Na verdade, nós vamos tentar avaliar o máximo de parâmetros possíveis. Taxas hormonais, marcadores, minerais, o máximo de informações para podermos registrar a mudança instantânea. Né? E via eletroencefalograma, a ideia é colocar o cliente, né, num equipamento de eletroencefalograma durante o atendimento, para tentar registrar as oscilações das ondas todas e pegar repetições para mostrar cientificamente o que está acontecendo a partir desse processo. Olha, eu realmente recomendo o curso e inclusive vou fazer uma reciclagem em breve. Tem alguma novidade para São Paulo em breve? Temos curso agora dia 31 de outubro, 1º de novembro. E palestra, se não me falha a memória, dia 20, é que são tantos eventos que é difícil memorizar todo ele. Até aproveitando, fazendo uma correção, não é Espanha, é Suécia. Eu tinha esquecido de um país, mas é a Suécia. Suécia. Né? Nós temos, você perguntou em números, né? Eu também me lembrei, são mais de 20 mil clientes que nós temos hoje na carteira, quase 22 mil clientes, 1.500 novos alunos por ano em treinamento. Em atendimento já passaram por nós mais de 7.500 clientes já atendidos com a técnica. Por isso que nós estamos avançando cada vez mais nas pesquisas, né, para que isso se espalhe com mais velocidade. E em relação ao curso aqui em São Paulo, é 31/1, a palestra você... 31/1, a palestra, se não me falha a memória, é dia 20 de outubro. 20 de outubro agora. Aonde vai ser? No Espaço da NIL. No Espaço da NIL, na Senador Casimiro da Rocha, 222. Quem tiver interesse, só solicitar a agenda, que são muitas palestras e cursos todos os meses. E para solicitar a agenda, Instituto Quantum? contato@institutoquantum.com.br contato@institutoquantum.com.br. Eu provavelmente vou fazer a reciclagem sim, já vou indicar algumas pessoas. Realmente eu tive boas experiências.
Na verdade, é como eu digo, né, sempre brincando lá nas minhas chamadas do curso da FT, é pra gente grande, né? Quando eu falo assim, gente grande no sentido de tem que mexer, né? Tem. Isso, não, como já disse, não é confortável, né? Então tem que relembrar dos fatos negativos, dos traumas desde a infância até hoje. Não tem uma sequência certa, é um processo aleatório, mas tem que ter coragem, na verdade, para mexer nessas feridas e sofrer pela última vez, né? Porque mesmo que a pessoa diga hoje que aquele trauma da infância, por exemplo, não incomode, isso não quer dizer que ela eliminou a informação. Muitas vezes, ou eu diria na maioria das vezes, a informação está apenas inconsciente. Inconsciente. E não existe uma certa resistência no sentido de proteção dessa própria, como eu diria, uma autoproteção no sentido de que é um sistema imunológico, na verdade, né? Eu preciso preservar isso aqui, ter essa situação de conforto aqui, eu não quero sair dessa situação, porque pelo menos eu estou sofrendo, mas aqui eu sei o que é. Se eu der esse passo para o novo, de repente eu tiro essa muleta, eu não sei o que fazer, né? Sim, é o que nós chamamos de ganhos secundários, muitas vezes, né? Exatamente. Às vezes o sofrimento traz alguns benefícios também, carinho da família, atenção, etc. Nesse ponto, o trabalho visa pesquisar primeiro o porquê dessa necessidade. Porque quem se apoia num ganho secundário, muitas vezes é porque ele tem rejeições e carências armazenadas. Então, sem eliminar primeiro essa informação, dificilmente ele vai abrir mão desse processo. O primeiro se diz rejeições e carências, é isso? Assim, porque ele está compensando com isso que ele ganha de forma secundária. Então, se eu elimino, é como, por exemplo, na questão da compulsão por drogas, né? Ou qualquer outro tipo de compulsão. Se eu eliminar rejeição, desaprovação, carência e medo, ele não tem mais necessidade das drogas. Então, mesmo que ele tenha um ganho secundário por causa das drogas, porque ele recebeu mais atenção da família, se ele eliminar essas informações, ele não precisa mais disso. Então, naturalmente, aí ele consegue implementar todo o restante. Eu estava pensando exatamente isso, quando ocorreu aqui um transmissão de pensação. Ok. Exatamente sobre as drogas, mas também tem outros vícios, e tem vícios de bebidas e sexo. É sempre a compulsão, os vícios está sempre nesse sentido de carência, rejeição e desaprovação. Desaprovação. Para nós, na visão informacional, a base, as informações que geram todas as compulsões são rejeições, desaprovações e carências. A informação a mais é que determina o tipo de compulsão. Então, o que nós observamos? Drogas, normalmente rejeição, desaprovação, carência e medo. Bebidas, rejeição, desaprovação, carência e raiva. Ele troca o tipo de compulsão. Se ele acumular muita tristeza, mais rejeição, desaprovação e carência, normalmente vai para o cigarro e assim por diante. Se acumula muita preocupação, mais as outras três, vai para a comida, para o alimento e assim por diante. Nós estamos observando cada vez mais qual é a informação que determina, além dessas três, o tipo de compulsão. Adri Oliver fez uma pergunta aqui que eu acho difícil de responder. Enfim, é a minha opinião. Exatamente. Os ganhos secundários. Como mostrar isso para uma pessoa para que ela entenda que precisa de tratamento? É difícil mostrar para uma pessoa que precisa de tratamento. Primeiro, precisa saber se ela realmente precisa ou se é uma visão sua, antes de mais nada. Sim. Segundo, né, depende, só isso, a pessoa não... Segundo eu entendo, o Sérgio vai falar obviamente o que ele acha, mas segundo eu entendo, você não dá para achar que você vai colocar que uma pessoa precisa de tratamento, sobretudo por causa de ganho secundário. Eu acho muito difícil, né, Sérgio? Supondo que o problema seja da pessoa mesmo e não de um terceiro, o primeiro passo para nós é descobrir se realmente ela quer mudar isso. Porque se ela não quiser mudar, na visão informacional, eu emito um comando quântico, ele com certeza elimina instantaneamente a informação. Mas quando a pessoa não quer, ela dá uma contra-ordem, a consciência dela reconstrói a informação que foi eliminada. Então, por uma fração de segundo ela vai se autocurar, numa outra fração de segundo ela adoece novamente, né? Então, a peça-chave do tratamento quântico informacional é o querer e não o acreditar. Ela pode duvidar à vontade, isso não interfere no processo. Isso é bacana. Mas o querer é básico, porque ela dá uma contra-ordem.
Então ela vai emitir comandos quânticos, ela elimina a informação, mas ela reconstrói. Então eu diria assim, o primeiro passo é conversar com essa pessoa e ver se realmente ela quer mudar a situação de vida dela. Se ela não quiser, o processo teria que ser feito de outras maneiras. Às vezes não é nem só querer, né? Talvez a pessoa nem enxergue que tem... Né? E pela minha experiência, as pessoas que têm ganho secundário, primeiro porque elas não admitem isso, né? Eu percebo pelo meu trabalho clínico, meu trabalho de consultório, a gente percebe que a pessoa, primeiro, ela não aceita. Segundo, se você conseguir mudar, é o exemplo da hipertensão, que eu falei, olha, vamos limpar essa história da necessidade para ser amado. Que é uma coisa até aparentemente simples, né? Eu preciso fazer 1000 coisas para ser querido pelas pessoas. Aparentemente simples. Ele já teve uma resistência, parou o tratamento e voltou ao remédio alopático. Agora, você provar que a pessoa tem um ganho secundário por determinado... Eu acho mais complicado. Uma outra possibilidade seria abordar as rejeições, desaprovações e carências, ao invés dessa do ganho pessoa. Secundário. Mas como é que um terceiro, uma pessoa, no caso da Adri Oliver, poderia atuar, provavelmente é um parente, uma pessoa próxima, como é que ela poderia atuar? Que você falou, não, dá para limpar, mas ela voltaria. Um terceiro poderia atuar com essa pessoa? Poderia. Eu diria assim, o primeiro passo seria esse terceiro eliminar o que ele tem de negativo em relação a esta pessoa. Só esta mudança desse terceiro em relação a ela pode fazer com que ela se abra para o processo. E aí sim ela aprender a eliminar os traumas dela. Essa é uma possibilidade, né? Uma outra possibilidade seria esse terceiro tentar, dentro de um protocolo totalmente ético, para que nunca invada o livre-arbítrio do outro, ela tentar alterar a informação pelo outro. Mas isso eu não aconselharia, porque se a pessoa não tiver em equilíbrio, né? Ela vai invadir o livre-arbítrio, vai só gerar informações negativas e atrapalha tudo. Eu tenho uma experiência, depois de ter feito o curso, eu concordo plenamente, inclusive exige um pouco de treinamento nosso. Eu fiz isso quando meu filho teve uma lesão de córnea muito séria. Ele foi fazer um exercício com elástico, escapou e lesionou assim. Eu dei umas medicações quânticas e tal, fiz acupuntura e no processo das agulhas eu fiz isso mentalmente. Okay. Entrando dentro, tentar trabalhar com a consciência dele e tal. No sentido, eu achei isso que era uma necessidade, mas é algo bem grave, né? Porque tem uma série de coisas que devem ser consideradas. Sim. Em 2 minutos, Sérgio, por favor, porque eu quero que você termine com 5 minutos que nós ainda temos, com alguns comandos para o nosso intervalo, para o nosso final do nosso programa. A Cláudia se pergunta, compulsão por chocolate, em que grau se encaixa? De novo, rejeição, desaprovação, carência e ansiedade. Esses 4 códigos, provavelmente ela está compensando com o chocolate. Porque as compulsões, na verdade, são busca por prazer. Para ela, a fonte de prazer é o chocolate. E o prazer, busca por prazer, indica que ela tem rejeição, desaprovação e carência. Porque prazer do latim vem de placere, que significa ser aprovado, ser querido, ser aceito. Então ela usa o chocolate como fonte de prazer, e o prazer equilibra as rejeições, desaprovações e carências. Como o chocolate é um alimento, uma comida, não é um alimento, então você tem, além desses 3 códigos, a ansiedade. Então ela precisa emitir os comandos quânticos, desativar essas carências todas, ela vai passar a comer chocolate naturalmente, na quantidade, né, razoável, e não compulsivamente. Para encerrar nosso programa, já estamos no 14h54, foi ótimo todas as tuas colocações, eu tenho certeza que nossos internautas aprenderam muito hoje. Mais uma vez, né, nosso programa é um grande barato do Saluto, isso aqui é um grande aprendizado, e eu é que eu sou o mais privilegiado de todos, né, porque eu entrevisto são pessoas bastante interessantes, com informações bastante positivas, bacanas e novidades, etc. Podemos dar alguns comandos para o nosso internauta, já começar a fazer um treinamento em casa? Posso, até para que vocês experimentem e observem o resultado, né? Mesmo não acreditando no processo. Usem o código ALMA, que na verdade o código ALMA é um código quantizador. Sabemos que hoje é por isso que ele traz a mudança das informações emocionais. Ele vai empacotar a informação de uma determinada forma, que dá acesso a tudo o que foi armazenado neste mesmo processo. E, por observação, altera instantaneamente o nível emocional.
Então basta você emitir uma frase, essa frase tem que ser sempre um decreto, nunca pode ser um pedido, e você deve acrescentar nessa frase esse código quantizador, a palavrinha alma, independentemente do conceito que você atribua a ela. É apenas um conjunto de letras, né? Por analogia, como se fosse uma senha que dá acesso a um conjunto de informações. Então, o processo é lembrar dos traumas vivenciados e emitir decretos usando essa palavra-chave, esse código quantizador. Então, um exemplo. Vamos supor que você sofre pela morte da sua avó, né? Fulana. Eu vou perguntar para você assim, Baldão, o que você sentiu por causa da morte dela? Sérgio, eu sinto muita tristeza e me sinto abandonado. De repente a sua avó era, né, o seu porto seguro e gerou esse tipo de sentimento. Ok, vamos construir a frase. Código alma, tristezas que senti por causa da morte da avó fulana acabaram. Código alma, abandono que senti pela morte da avó fulana acabaram. Pronto, uma vez na vida, sem repetição, observe novamente a sua avó, a morte da sua avó e veja se parou de incomodar. O que chama atenção é que é uma vez na vida, quando você é específico, não é aquela coisa de ficar repetindo. Porque você ficar repetindo também não é bom, né, Sérgio? Porque na verdade você fica retroalimentando também, né? Na verdade, o fato de você repetir já indica que não eliminou a informação. No nível emocional, como a probabilidade é 1 para 1, eu tenho uma informação gerando uma sensação ou um sentimento, então é uma vez só. Você eliminou a informação, consequentemente elimina aquele sentimento. Dá para falar sobre as questões mentais? Os padrões mentais... Mais 5 ou acabou? 5. Ok. Dá para falar um pouquinho sobre os padrões mentais. O código é um outro código, porque ele vai gerar um outro tamanho de pacote informacional. O código mais utilizado é o código espírito. Ele dá acesso a todos os seus padrões mentais. Crenças, condicionamentos, hereditariedades e padrões de pensamento. Então, troca-se o código, altera-se o tamanho da quantização, acessa-se um conjunto diferente. Na verdade, são 9 códigos, mas os dois principais, para a grande maioria, para 99,7% das pessoas pesquisadas, em 2.500 casos, responderam principalmente a esses 2 códigos. Então, eu posso emitir um comando assim, né? Código espírito, condicionamento de pensar na crise do Brasil acabou. Aliás, então, crença que o Brasil está em crise acabou. No padrão mental, como você tem várias informações, você tem repetição de registro da informação, nesse caso é uma vez ao dia, não de forma repetitiva constante, apenas uma vez ao dia, eliminando a probabilidade da possibilidade. Eu estou lendo recentemente, relendo na verdade, O Poder do Agora, e ele fala muito dessa história dos mecanismos autômatos, né, ou automáticos da mente que acabam tomando conta e você fica praticamente um funcionário, né, você fica subjugado a um padrão mental que foi criado ao longo do tempo e que acabou tendo uma energia tal que hoje a gente acha que é um padrão de um monte de informações que pensamos ao mesmo tempo. Como é que a homeostase quântica pode ajudar nesse caso? Se você eliminar todas essas informações, você se desprende desse movimento, né? Então, enquanto todos observam a crise, se você não observar a crise, eliminando todas as informações que fazem você observar a crise, você vivencia um mundo totalmente diferente. Aliás, outro dia eu coloquei até no Facebook, a minha empresa não reconhece crise nenhuma, né? Porque é exatamente isso, né? Você fica só a crise, você fica retroalimentando esse grande monstro que é a crise. Perfeito. Então, dia 31 do 10 e 1 de novembro, treinamento aqui em São Paulo, lá na NIO, lá na Quantum Bio, que na verdade é onde eu atendo também, lá na Avenida Senador Casimiro da Rocha, 222, entre a estação Santa Cruz e Praça da Árvore do metrô, um curso então de homeostase quântica informacional, no qual, como eu disse, eu recomendo. Se estiver aqui em São Paulo, eu recomendo. É realmente um curso bastante interessante. A palestra no dia 20, então, no próximo mês, 20 de outubro. No mesmo local também, né? No mesmo local. Informações, então, tem institutoquantum.com.br, é o site, institutoquantum.com.br. Ou por e-mail. E-mail contato @institutoquantum.com.br. É isso.
Agradeço muito, Sérgio, a sua vinda. O Sérgio veio de Campinas especialmente para dar entrevista para a gente. Eu agradeço muito. É uma pequena viagem, mas é uma viagem. 100 quilômetros de Anhanguera, aí, 100 quilômetros de qual a outra? Bandeirantes. De qualquer maneira, são 100 quilômetros. Ele veio especialmente para estar presente aqui no nosso programa. Eu agradeço. Eu acho que realmente aprendemos muita coisa. Esse filme estará disponível, né, essa gravação, esse arquivo no YouTube, para as pessoas, se tiverem interesse, tiverem informações, escrevam para mim ou para o Sérgio. Na medida do possível, estaremos respondendo a todos. Eu agradeço a participação de todos, a audiência, e conto com você na próxima segunda, desejando a todos uma excelente semana e até a próxima segunda às 14 horas ao vivo aqui pelo site da AltV, www.altv.com.br. Na sexta-feira, 9 horas, na Rádio Trianon, estamos apresentando os salutos ali de uma maneira radiofônica, meia hora de programa, um pouco diferente do que é aqui na TV, mas Rádio Trianon, sexta-feira às 9 da manhã. Boa semana a todos e até a próxima segunda.